Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, um pilar da nossa Constituição Com certeza. e que sempre aparece em concursos, né? A liberdade de manifestação do pensamento. Sempre. A nossa missão aqui é ir um pouco além daquele pode ou não pode e tentar entender onde exatamente o Supremo Tribunal Federal, o STF, traçou os limites. Exato. Porque a Constituição parece que dá um direito muito amplo, né? Mas a convivência em sociedade e a proteção de outros direitos acabam impondo algumas fronteiras. Como se fosse um campo aberto, mas com algumas cercas. Isso. E a nossa conversa hoje vai focar em como o STF tem, desenhado essas fronteiras com base em decisões super importantes. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Talvez pelo limite mais discutido hoje em dia. O discurso de ódio. O famoso hate speech. Sim, Eu acho que a ideia geral todo mundo entende, que é proibir ataques a grupos e tal. Mas onde fica a linha, sabe? Entre uma crítica dura, forte e o que já vira discurso de ódio. essa é a grande questão, né? E a resposta está muito na intenção e no efeito do que é dito. A gente não está falando de uma opinião, sei lá, ácida sobre política. Uma crítica contundente. Exato, isso faz parte do jogo democrático. O discurso de ódio é outra categoria. É aquela manifestação que quer inferiorizar, humilhar, incitar violência. Contra a pessoa pelo que ela é. Exatamente, pela sua etnia, religião, orientação sexual. O ataque não é a ideia. O ataque é a existência daquela pessoa, daquele grupo. Certo. Então, para ficar bem claro, eu posso dizer que a política de um governo é, sei lá, desastrosa. Isso é uma opinião forte, mas está protegido. Sim, perfeitamente. Mas eu não posso dizer que esse governante tem que ser atacado por causa da religião dele. É essa a diferença. É essa a diferença central. No primeiro caso, você critica um ato, uma gestão. No segundo, você ataca a pessoa com base numa característica dela e, pior, promove o ódio contra o grupo que ela representa. Entendi. O exemplo que a jurisprudência usa é um pouco extremo, mas ajuda a entender. A pessoa que se diz neonazista e defende a morte de judeus. Ah, claro. Ela não pode se esconder atrás de uma suposta liberdade de opinião. Isso é racismo. É crime. A liberdade de expressão não é um passe livre para cometer crimes. Fica bem claro assim. Isso me leva direto para outra fronteira, uma bem moderna. As fake news. Tema quente. Pois é. Me parece meio óbvio que inventar uma mentira não deveria ser protegido. Mas qual é o raciocínio jurídico que o STF usa para dizer que isso não é liberdade de expressão? Então a lógica do Supremo é até bem direta. A Constituição protege a manifestação do quê? Do pensamento, da ideia, da opinião. Certo. Uma mentira fabricada, feita de propósito para enganar, para manipular, isso não é pensamento, não é ideia. É uma não informação. É uma não informação, uma fraude intelectual, como alguns dizem. A Constituição protege o debate de ideias, sabe? Onde a verdade pode competir. As fake news, elas não competem, elas poluem esse ambiente. Elas sujam o campo. Isso. E por não serem um direito protegido, elas podem sim sofrer sanções, regulamentação. Essa distinção de ideia versus fraude intelectual é ótima. Bom, com esses dois limites na cabeça, discurso de ódio e fake news, acho que a gente pode ir para os casos práticos, né? Que é onde a teoria vira realidade. E o que mais cai em prova? Exato. Que tal a gente começar pela famosa Marcha da Maconha? Ótimo caso. Ele ilustra muito bem esse equilíbrio de direitos que a gente está falando. A questão era, marchar pedindo a descriminalização é liberdade de expressão ou é apologia ao crime? Isso. E o STF é muito claro. É liberdade de expressão. Mas por quê? Onde que está o pulo do gato para não ser apologia? O argumento é que defender a mudança de uma lei não é a mesma coisa que incentivar alguém a descumprir a lei atual. Ah, entendi. A marcha propõe um debate público, é uma manifestação de natureza política, de defesa de uma ideia. Se a gente proibisse isso, a gente estaria congelando as leis. A sociedade não poderia discutir as próprias regras. Exatamente. Seria o contrário de uma democracia. Certo, a defesa da ideia de mudar a lei pode, mas a gente sabe que o STF não deu um cheque em branco, ele colocou condições.
E são esses detalhes Que derrubam o candidato. São as famosas pegadinhas. Quais são elas, então? Supremo disse, basicamente, a marcha pode acontecer, mas com duas condições. Primeira, é proibido usar ou portar a droga durante o evento. Óbvio, mas importante. Sim, não se pode cometer o crime enquanto se debate a lei. E a segunda condição é a proibição da participação de crianças e adolescentes. E isso já caiu em prova, né? Já uma questão recente dizia que o STF teria permitido o uso da droga na marcha, o que torna a alternativa, claro, completamente errada. É um detalhe que muda tudo. Esse equilíbrio é fascinante. E essa ideia de que o Estado não pode exigir uma licença para alguém se expressar me lembra de outro caso. A queda da exigência do diploma de jornalismo. A conexão é direta. O texto da Constituição fala que a manifestação de pensamento é livre e independe de censura ou... Licença. Tá lá. E o argumento que venceu no STF foi justamente esse. A atividade de um jornalista é a mais pura expressão da liberdade de informação. Exigir um diploma seria criar o quê? Uma licença, uma barreira estatal. Exato. Seria como o Estado dizer, você só pode se expressar sobre isso se tiver esse documento. Isso é incompatível com a Constituição. Mas e o outro lado? Imagino que a defesa do diploma não via como uma licença para pensar, mas talvez para garantir qualidade, ética. Sim, esse era o argumento, de que o diploma garantiria um profissional mais preparado, o que protegeria a sociedade. Mas o STF ponderou que, embora a qualificação seja importante, ela não pode ser imposta pelo Estado como condição para exercer uma liberdade fundamental. A qualidade viria de outros meios, então. Exato. A credibilidade do profissional, a responsabilidade por abusos, a crítica do público, mas não uma barreira de entrada controlada pelo Estado. Entendido. Isso nos leva para outro campo minado. Biografias não autorizadas. Eu lembro daquela polêmica gigante com a biografia do Roberto Carlos. Nossa, aquilo parou o país. A questão era, a privacidade de alguém se sobrepõe ao direito do público de saber e do autor de escrever. Foi um caso que obrigou o STF a colocar na balança dois direitos pesadíssimos. De um lado, liberdade de expressão e direito à informação. Do outro, privacidade, honra, imagem. E o que pesou mais? A decisão foi um marco. O tribunal disse que é inconstitucional exigir autorização prévia da pessoa biografada para publicar a obra. A regra passou a ser a liberdade de publicação. Ok, eu entendo a lógica de evitar censura prévia, mas isso não deixa a pessoa biografada meio vulnerável? Ela tem que esperar o livro sair, talvez com mentiras, para depois correr atrás? Sim, e o tribunal discutiu exatamente esse ponto. Foi a parte mais delicada. O STF reconheceu esse risco, mas concluiu que o remédio para o abuso não pode ser a proibição antes da publicação. O remédio tem que ser a posteriori. Depois que o fato ocorreu. Isso. Se a biografia tiver mentiras, ofensas, a pessoa pode e deve ir à justiça pedir direito de resposta, indenização. O que mudou foi o momento do controle. Saiu do antes, que é censura, para o depois, que é responsabilização. E tem um termo técnico para isso, né? Tem, e isso é ouro para a prova. O STF afirmou que, nesse conflito específico, existe uma posição preferencial da liberdade de expressão. Posição preferencial. Isso. Não quer dizer que ela sempre vence, mas que nesse contexto de biografias, a liberdade é a regra. Qualquer restrição a ela é que tem que ser muito bem justificada. Ótima dica. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda em expressão. Tatuagens. E concursos públicos. Como o STF lidou com a eliminação de um candidato por ter uma tatuagem? Bom, o tribunal partiu de um princípio básico. A tatuagem é uma forma de autoexpressão. E, portanto, protegida. Exato. Então, a regra geral é que ninguém pode ser eliminado de um concurso só por ter tatuagem. Seria preconceito. Mas Sempre tem o mais, né? A exceção é crucial. A eliminação é possível quando o conteúdo da tatuagem violar valores constitucionais. então a lógica é a mesma que a gente já conversou. Perfeitamente consistente. Se a tatuagem é liberdade de expressão, ela tem os mesmos limites de qualquer outra expressão. Não pode ser um veículo para discurso de ódio. Dê um exemplo, um que seja bem claro. O mais óbvio,
Uma suástica. É um símbolo de apologia ao nazismo, que é crime e ataca a dignidade humana. Um candidato com uma suástica tatuada pode, sim, ser eliminado. Certo. E um exemplo mais sutil, que talvez gere mais debate. O exemplo do palhaço é muito bom. Em certos contextos, especialmente no universo carcerário, essa imagem pode simbolizar oposição, até violência contra as forças policiais. Uau! Então, para um candidato que quer ser policial, por exemplo, essa tatuagem poderia ser vista como uma afronta aos valores da própria instituição que ele quer entrar. Quer dizer que a análise não é sobre o desenho em si, mas sobre a mensagem que ele passa naquele contexto. Exatamente, a análise é sempre caso a caso. É sobre o conteúdo. Muito interessante. E para fechar nossa rodada de casos, a liberdade de imprensa. Já vimos que o jornalista pode noticiar e criticar. Mas e o tom? A crítica precisa ser, digamos, educada? Não necessariamente. O STF já deixou bem claro que a liberdade de imprensa protege também o tom da crítica. Ah, é? Sim, o jornalista tem o direito de criticar figuras públicas, especialmente políticos, mesmo que use um tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente. Até debochado, então? Até debochado. O STF entende que o debate público não é um salão de chá. A crítica dura, a ironia, tudo isso faz parte do papel da imprensa de fiscalizar o poder. Bom, depois de passar por todos esses casos, se a gente pudesse resumir tudo numa ideia central, qual seria? Acho que a ideia principal é que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, não é uma carta coringa que vence todas as outras. É um direito muito forte, mas não único. Exatamente. É um direito potentíssimo, fundamental, mas que precisa ser harmonizado com outros direitos, com outros valores da nossa democracia. É um exercício constante de ponderação. E entender essas nuances. Onde o STF traçou a linha, o porquê da marcha da maconha ser permitida com condições, a lógica das biografias. É isso que aprofunda o conhecimento de verdade. É sair do pode ou não pode e entender o porquê. Esse raciocínio do tribunal é a chave. Não só para passar na prova, mas para a gente exercer melhor nossa cidadania, né? É uma ótima síntese. A gente explorou muito bem os limites do que a gente pode expressar para o mundo, né? O que a gente projeta para fora. Mas isso me deixou pensando. No quê? E a dimensão interna. As nossas convicções mais íntimas, sabe? Aquilo que forma a nossa visão de mundo, como a nossa fé, a crença religiosa. Excelente ponto. É uma outra porta fascinante. Pois é. Até que ponto o Estado pode interferir nisso, na manifestação dessas crenças? O que acontece quando uma convicção pessoal, religiosa, bate de frente com uma regra pública ou com o direito de outra pessoa? Exato. Essa é uma outra faceta das liberdades tão complexa quanto essa que a gente discutiu hoje. E que, olha, com certeza merece uma análise só para ela. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.